Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no dia 20 de dezembro do ano 2021, pelo calendário gregoriano. E pelo nosso calendário judaico, hoje nós estamos no dia 16 do mês de Tevet do ano 5782. E já estamos com 105 dias transcorridos desse nosso novo ano, 5782. Estamos aí em A Tarde com a Torá, a nossa paraxá semanal. Essa semana nós estamos com a primeira paraxá do segundo livro da Torá. É o livro de Êxodo, conhecido dessa forma universalmente, mas na linguagem judaica é Shemot, com a tradução literal de nomes. É isso que significa Shemot. Então, nós estamos aí na nossa primeira aliá, e hoje nós teremos a nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura. Então, portanto, vamos ver primeiramente a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o que ele fala conosco na tarde de hoje. O nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração, ele dá-nos o seguinte conselho sobre a raiva. Então vamos ver o que ele fala conosco. Ok? Baruch Hashem? Prepare-se com a seguinte meditação. E quando sentir que a raiva o está dominando, recapitule-a mentalmente. Então vamos para a meditação. Saiba que tudo o que lhe sucede provém de uma única fonte, que não há nada fora dessa unicidade para ser responsabilizado por qualquer evento do universo. Não há nenhuma força além de Deus. E embora essa pessoa que o insultou, magoou ou danificou sua propriedade ou lhe trouxe algum tipo de dano, ela tem livre arbítrio e seja considerada culpável por sua decisão de agir de forma errada. Com isso, esse problema é dela. Que isso tenha acontecido a você, esse é o seu problema. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, o líder da nossa geração, ele fala para que nós venhamos fazer uma meditação da seguinte forma, principalmente quando a raiva ela quer tomar conta de nós. Então, nós precisamos refletir de que tudo, sem exceção, tudo o que acontece ou provém sobre as nossas vidas, ela provém de uma única fonte. E não há nada fora dessa unicidade. O único poder que existe em todo o universo. Para ser responsabilizado. Ou seja, tudo que acontece com você, você não pode responsabilizar alguém. Porque tudo que acontece com cada um de nós procede de uma única fonte. O único soberano, o único criador, o único que somente ele pode ser chamado de El Shaddai, o Todo-Poderoso. A fonte é a única, porque ele é o único criador de todas as coisas. Então, o nosso Rebbe Menachem Mendel, ele nos fala dessa forma. Esteja pronto para a meditação. Quando você perceber que a raiva, ela quer dominar você. E aí, se a raiva dominar você, ela vai tirar você do foco. Por isso que se fala que quando a pessoa age com raiva, e isso está ligado diretamente à emoção, então quando a pessoa age pela emoção, ela perde a razão. A raiva é uma das características da emoção. Então, se você age com emoção, raiva, no caso do exemplo aqui,
você perde a razão. E qual é a razão que você perde? Que você tira o foco de Deus. Deus é a única fonte. É o único poder, de fato, que existe em todo o universo. Então, tudo provém dele. Ponto. Ok. Segunda questão que nós precisamos estar conscientes. De que a pessoa, seja ela quem for, insultou você, magoou você ou trouxe algum tipo de dano a você, essa pessoa, ela tem um livre arbítrio, assim como você. Então, se essa pessoa tomou pelo seu livre arbítrio a decisão de magoar, insultar, trazer algum tipo de dano a você, então o nosso Rebbe Menachem Mendel fala assim, ó, a decisão é errada? Sim, ela é errada. Só que tem o seguinte, o problema é dela, não é seu. Então ela insultou, magoou, me trouxe algum tipo de dano, então o problema é dela. Sim, a ação que ela fez, esse é um problema dela. E ela vai ter que se acertar com o Todo-Poderoso. Então qual que é o meu problema? O meu problema é, isso aconteceu comigo, então esse é o meu problema. É aí que eu vou ver como que eu vou reagir a essa situação. Eu vou reagir de uma forma positiva ou negativa? Eu vou reconhecer que realmente é Deus trabalhando comigo, agindo na minha vida para algo melhor e maior, para um aprendizado, um amadurecimento, ou eu vou realmente dizer que o fulano é que teve o poder de fazer tal coisa, então eu reconheço que há um outro poder além de Deus. Ou eu reconheço que realmente Deus é o único poder, ou eu caio na armadilha realmente da negação a Deus. Porque toda vez que nós realmente damos a alguém o poder para fazer e acontecer, então eu estou tirando o poder de Deus. E é isso que o Rebbe Menachem Mendel nos chama a atenção. Assim como também que isso tenha acontecido a você é problema seu, então eu também preciso ver qual que é a minha vereda tortuosa que fez com que isso chegasse até mim. Então, se o problema é meu, então aonde que eu pequei, aonde que eu errei, aonde que eu falhei, para que eu possa me corrigir e possa dessa forma me fortalecer para eu não volte a cair na mesma situação. Então, essa problemática toda, ela é comigo, ela é com você. E nós temos que fazer esse exame introspectivo para podermos aprender a real e as verdadeiras lições que Deus tem para as nossas vidas, para que nós possamos sair fortes, fortalecidos, experimentados, amadurecidos para algo do amanhã que Deus está provendo para nós ali na frente também. Então, por isso, amados, precisamos aprender de forma adequada as lições que Deus tem para as nossas vidas. Baruch Hashem. Vamos então em frente. A nossa segunda aliá, a nossa segunda leitura da nossa Parashá semanal Shemot, está no capítulo 1 e verso 18, e vamos até o capítulo 2 e o verso 10 da nossa segunda leitura. Ontem nós estivemos vendo aí realmente a introdução para o nosso livro de Shemot, Tivemos aí um paralelo com a nossa realidade. Em seguida tivemos aí a primeira, segunda e terceira fase da escravidão. Nós vamos aqui dar continuidade a essa terceira fase da escravidão. E nós pudemos aí realmente fazendo um paralelo com os nossos dias atuais e vendo que de fato
a nossa liberdade não se perde da noite para o dia. É algo que os perversos vão fazendo passo a passo. Os planos, né, dos perversos vão sendo feitos passo a passo, né? Então, eles vêm de forma astuta, vêm de forma constante, né? Eles não param, eles não desistem realmente dos seus objetivos nefastos, né? E como diz o conselho de Balaão ao faraó, né? Vamos então agir de forma aumentar progressivamente a opressão, com o intuito de reduzir a taxa de natalidade dos judeus, ou seja, aumentar progressivamente a opressão para diminuir a natalidade dos judeus, né? Então, aí nós vamos para a terceira fase, e a escravidão já é de fato, entre aspas, né, lei. O Paró já determinou, o povo foi iludido no começo, né, de uma forma astuta, foi iludido, voluntariamente se entregou à vontade do faraó, né? E nesse sentido, quando eles menos perceberam, a liberdade deles já tinha ido embora, né? Então, aumentar progressivamente a opressão faz com que realmente as pessoas não consigam entender a realidade dos fatos. E trazendo esse paralelo para os nossos dias, é exatamente o que está acontecendo entre as nações. Através desse aumento progressivo da opressão sobre os povos, nós estamos vivendo aí uma histeria mundial. Estamos vivendo aí momentos difíceis, né? Em que as pessoas, de uma forma global, estão aí numa histeria, numa loucura, e a inteligência foi embora. E as pessoas não estão dando conta disso daí. Então, é preciso e é importante que as pessoas olhem para cima, como diz o Salmo 121, né? Olho para os montes, de onde virá a minha ajuda, o meu socorro, e a resposta vem em seguida, né? O meu socorro, a minha ajuda, a minha salvação vem de Deus, o Criador de todas as coisas. É Ele que te sustenta e te protege, né? Então, nesse aspecto aí, nós vamos agora dar continuidade a essa terceira fase. Entre elas, nós estamos aí vendo a questão das duas parteiras, né? Yocheved e Miriam. Yocheved é a mãe de Miriam, é a mãe de Aaron e é a mãe de Moshe, né? E Miriam é a irmã mais velha, né, de Arão e Moshe, e são as duas parteiras, né, que estão auxiliando as mães judias a trazer à luz os filhos. E elas são conhecidas pelo nome de Shifrá, porque Yocheved, a mulher de Amiram, ela, de forma meiga, ela melhora, né, a situação das mães, dos bebês no momento de dar à luz, né? Então ela traz tranquilidade, serenidade, shalom para as mães nesse momento difícil, né? Ainda mais com essa pressão do faraó em cima, e mais os bisbilhoteiros de plantão, né, que foram implantados, né, no meio de Goshen para vigiar os judeus. E Miriam era conhecida como Puá, porque ela tinha uma maneira de falar que era conhecido como um modo de falar de ternura suave, que era algo tão fantástico que as crianças não choravam, justamente para impedir de chamar a atenção dos vizinhos bisbilhoteiros egípcios, os fofoqueiros de plantão, né?
esse é o velho, vamos assim dizer, né? O velho radar, né? A velha vigilância que sempre existiu, né? O vizinho bisbilhoteiro. Não precisa nem de câmara de vigilância, né? Elas são verdadeiras câmeras de vigilância, né? As bisbilhoteiros, vizinhos assim, misericórdia, né? Então, Miriam, ou Puá, ela agia de forma de uma ternura suave, que fazia com que as crianças ficavam tranquilas. Então elas não choravam e não chamavam a atenção, né? Então vamos ver na continuidade aqui, onde nós temos aí a orientação do faraó, que falam para elas, né? Se for menino, mate-os. Se for menina, deixe-as viver, né? Então vamos continuar aqui nessa questão aqui. Capítulo 1, verso 18 até o capítulo 2, verso 10, com os comentários de Arashi. Então o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou-lhes: por que fizesse isso e mantivesses os meninos vivos? As parteiras responderam ao faraó: porque as mulheres hebreias não são como as egípcias, elas são hábeis para dar à luz. São como animais que não necessitam de parteiras. Ainda que tentássemos auxiliá-las, não funcionaria. Antes mesmo que a parteira chegasse a elas, já teriam dado à luz. Para recompensá-las por seus atos, Deus agiu benevolamente com as parteiras, como afirma o seguinte verso: ele as fez progenitoras das dinastias real e sacerdotal, porque as parteiras malograram o plano do faraó. O povo continuou a aumentar e tornou-se muito forte. Porque as parteiras temeram a Deus, então ele lhes concedeu dinastias. Miriam foi progenitora da dinastia real, o rei David. É descrito como descendente de Efrate, que é identificada como Miriam. E Yocheved foi progenitora da dinastia sacerdotal, por meio de seu filho Arão, e de algumas das dinastias levíticas, por meio do seu filho Moshe. Além disso, porque as parteiras temeram a Deus e não cumpriram a ordem do faraó, o faraó teve de infiltrar egípcios entre os judeus para que ouvissem quando uma mulher judia desse à luz e lhe relatasse o fato. Portanto, ele construiu casas para os egípcios na colônia judaica de Goshen. Assim, os egípcios eram capazes de descobrir os meninos recém-nascidos e matá-los. Vendo assim, Ammirã disse: por que haveríamos de procriar para nada? Consequentemente, ele divorciou-se de sua mulher Yocheved, e os demais judeus seguiram o seu exemplo. Ele era a liderança. Contudo, Miriam, sua filhinha precoce, argumentou que o mandamento divino de procriar deve ser observado independentemente do que possa ou não acontecer depois, e que quanto ao decreto do faraó, ele atingia apenas os meninos, mas com o decreto de Ammirã, efetivamente, ele deliberou contra as meninas também, porque com o divórcio da sua esposa e os demais seguiram o seu exemplo, então não nasceriam nem meninos e nem meninas. E por outro lado, né, Miriam, continuando o seu, no bom sentido, né, o seu confronto com o seu pai, né, Ammirã, então ela disse para ele, né, falando que o decreto dele era pior do que do faraó, porque o decreto do faraó atingia apenas os meninos, enquanto que o decreto de Ammirã, ele atingia tanto os meninos como as meninas, né? Então aí, realmente, a Miriam fala com muita propriedade, né? Fala, de fato, com um espírito de profecia, e isso daí comove o próprio Ammirã. Então ele retorna ao seu casamento normal com a sua esposa,
e todos os homens seguem o seu exemplo, né? Então voltam a casar. E aí, automaticamente, Ammirã, ele e a esposa, né, vem a ter aí uma novidade. Então, ela fica grávida de Moshe. Então, continuando no verso 2, nos diz: no dia 7 de Adar do ano 2368, Yoheved deu à luz um filho, que mais tarde receberia o nome de Moshe. É interessante que aqui, né, nasce um filho de Ammirã e Yoheved, mas não é dito o seu nome, não é falado o seu nome. O seu nome vai ser dito mais para frente, quando a filha do faraó o toma do rio. E ela que dá o nome Moshe. E é esse nome que vai perdurar como perdura até a atualidade. Então, dessa forma, os astrólogos egípcios viram que o Redentor dos judeus de fato nascera, mas que morreria pela água. Então, os astrólogos falaram para o faraó: o Redentor, o libertador aí dos judeus nasceu. Mas diz aqui, segundo a astrologia, fala aqui que ele vai morrer pelas águas, né? Então, dessa forma, então, eles aconselharam o faraó a decretar que os meninos recém-nascidos fossem jogados no rio para que morressem afogados. Além disso, eles haviam aprendido da história que Deus pune os malfeitores medida por medida. Logo acharam que a melhor maneira de frustrar seus planos seria por meio da água, uma vez que ele prometera não provocar outro dilúvio no mundo. Como os astrólogos não sabiam se esse Redentor era judeu ou egípcio, aconselharam o faraó a decretar que todos os meninos nascidos naquele dia fossem lançados no rio, mesmo os egípcios. Assim o faraó ordenou a todo o seu povo lançar no Nilo todo menino que nascer, e toda menina, inclusive as meninas israelitas, elas sejam preservadas em vida, para que as meninas judias, elas tenham a forma de serem educadas dentro da cultura egípcia. Então esse daí era o plano do faraó e dos seus astrólogos, né? Então vejam bem que naqueles dias, os astrólogos, os sábios, né, do faraó, viram aí o libertador do povo israelita para aqueles dias, e então eles aconselharam o faraó a tomar estas medidas, não somente para com os meninos israelitas, mas também para com os próprios meninos egípcios. Dessa forma acontece o quê? O mundo judaico entram contra ele numa terrível perseguição, mas ao mesmo tempo o próprio mundo gentil entra numa guerra contra os seus irmãos, os seus conservos, e também manda executar os próprios filhos recém-nascidos egípcios. Quer dizer, a histeria do faraó e os seus conselheiros é de tamanha sem noção, né? É uma coisa bestial, sem sombra de dúvidas, que não é só um controle de natalidade que o faraó e os seus conselheiros querem. Eles querem dizimar uma geração inteira e gerações do futuro. Então, essa é uma ação nefasta, cruel, uma coisa muito bestial nesse sentido aí, né? E em paralelo com isso, é o que nós estamos enfrentando nos nossos dias. Não é uma questão de sua saúde, não é uma questão de segurança sanitária, e por aí afora vai. O sistema quer um controle de natalidade, a semelhança do faraó de antigamente. Só que hoje em dia, ninguém vai pegar dos seus filhos e jogar no rio e afogar. Então o sistema, o globalismo, o establishment, eles usam então uma outra retórica. Mas o plano é o mesmo do faraó: controle de natalidade,
colocar em risco futuras gerações, colocar em choque as próprias pessoas, desde o seu âmbito familiar, assim como também com vizinhos, com conhecidos e companhia limitada, em nome de uma segurança sanitária, em nome, entre aspas, da sua saúde. Nós estamos cuidando de você, mas na realidade eles estão de forma, falando de forma análoga ao que nós estamos vivendo aqui em Shemote, eles estão dizendo: afoguem os teus filhos. E quem se recusa, envia os seus seguranças, os seus asseclas de diversas posições dentro do escalão, né? Vai lá, eles não fizeram, então façam vocês. Afoguem. E agora nós estamos vendo aí, né, um determinado departamento de saúde do nosso país, além de autorizarem, né, que as crianças tomem remédio de 5 a 11 anos de idade, agora o grande laboratório, né, que está ganhando bilhões e trilhões às custas da desgraça dos povos, né, agora está pedindo autorização para dar remédio para as crianças a partir do 6º mês de idade. É para matar mesmo, é para exterminar. É um controle de natalidade cruel. Já que vocês, mulheres, não param de dar à luz, nós vamos dar um jeito disso não ter continuidade. Vamos fazer uma esterilização geral, certo? Então, por isso, hoje, é importante que tenhamos mulheres aí à semelhança de Yocheved, de Miriam e as mulheres judias que davam à luz a filhos, para que realmente não se dobrem diante do sistema. Como disse Miriam ao seu pai, o decreto do faraó atinge apenas os meninos, mas o teu decreto de não ter mais filhos atinge também as meninas. O decreto do faraó faz com que as vidas que perecem apenas neste mundo, mas elas têm a vida eterna, elas têm o Olam Rabá. Então, por isso, Amiram, você não pode permitir que de forma alguma isso seja uma realidade no meio do nosso povo. Então é preciso que emuná e bitachon, confiança, fé e confiança em Deus. Então a Edna escreveu aí, Edom está furioso. É isso daí mesmo, Edom está furioso. Sabe que os seus dias estão contados. Sabe que as suas horas estão diminuindo rapidamente. E nós não podemos aí nos dobrarmos à vontade desses ditadores, desses perversos que estão aí. Então a primeira coisa é confiar em Deus, ter fé em Deus e clamar a Deus para que Ele venha realmente colocar um ponto final nessa história aí desses perversos. E ao mesmo tempo, nós estarmos trazendo a luz para que estas trevas caiam por terra dia a dia. Não entreguem os teus filhos para serem jogados, entre aspas, no rio Nilo. Não permitam que os teus filhos não tenham um futuro submetendo-se aos perversos destes dias. Então, o faraó percebeu que as mulheres não obedeciam, ele infiltrou os dedo duro, os fofoqueiros, os bisbilhoteiros, né? Então tá aí. O que não falta é fofoqueiro. Aqueles que gostam de Lashon Hará. Língua maldita.
Mas tem um detalhe, amados, que nós não podemos esquecer jamais. Dayan Haemet, o juiz verdadeiro, que é o eterno, o seu tribunal celeste, ele nunca dorme. Nós precisamos fé e confiança em Deus, clamar a Ele, para que nós possamos ver com os nossos olhos os perversos, como diz o Salmo 91, né? Os perversos pagando pelos seus crimes e nós contemplando com os nossos olhos. Está escrito. Ponto. Então, dessa forma aí, né, agora nós temos a partir do capítulo 2 o nascimento de Moshe. Ou seja, se essas mulheres tivessem se rendido ao sistema do faraó, Moshe não teria nascido. Automaticamente, o fim do povo israelita chegaria ali, naquele momento, ao zero absoluto. Então, a partir do capítulo 2, nós temos aí sobre o nascimento de Moshe, que diz assim: a Torá apresenta agora os detalhes do nascimento de Moshe, com os comentários de Rashi. Um homem levita, de nome Amiram, neto de Levi, foi e casou-se novamente com Yocheved, que era filha de Levi. Embora tivesse 130 anos nessa época, ela recuperou milagrosamente a juventude quando Amiram tornou-a a desposá-la. Os outros judeus, mais uma vez, seguiram o exemplo de Amiram e, de novo, se casaram com as suas esposas. O argumento de Miriam, portanto, levou ao nascimento da geração de judeus que sairia do Egito. A mulher Yocheved concebeu assim que se casou novamente com Amiram no dia 7 de Adar do ano 2368, deu à luz um filho, prematuramente no começo de seu 7º mês. Os judeus sabiam que Deus prometera redimi-los, e era razoável supor que seu Redentor nasceria uma família importante, como a de Amiram. Portanto, vendo que, ao nascer este menino, o quarto milagrosamente se encheu de luz. Quando ele nasceu, Yocheved entendeu o quanto ele era bom. Isto é, suspeitou que ele estivesse destinado a tal magnificência. Por isso, fez esforços extraordinários para salvá-lo dos egípcios. Primeiramente, manteve-o escondido por 3 meses. Ela pôde fazê-lo porque os egípcios só foram inspecionar sua casa 9 meses depois de seu 2º casamento. Ou seja, a visão dos egípcios, né, era que as mulheres davam à luz religiosamente com 9 meses de gravidez. Então, quando os homens retornaram ao casamento, e entre eles Amiram, né, e Yocheved, então depois de 9 meses eles foram inspecionar a casa deles, para ver se tinha alguma criança por aí. Mas só que Moshe nasceu com 7 meses, né? Então quando eles foram lá, já estava indo do 2º para o 3º mês, né? Então o bebê estava bem escondidinho por enquanto, né? Segundo o Talmud, nos fala os nossos sábios, que Moshe nasceu circuncidado. Então Moshe já nasceu circuncidado, que é também, assim como a luz de forma extraordinária encheu o recinto do nascimento dele, então também esse sinal que ele nasceu circuncidado, o Talmud fala que é outro sinal de extraordinária santidade e pureza pessoal. E o quarto, né, que encheu-se de luz, indica de uma forma também um pouco mais profunda a habilidade de Moshe para da santidade, né? A habilidade de Moisés para dar santidade ao mundo, né? Externo. Então, o Talmud fala que isso daí era uma característica que Moshe ele traria santidade para o mundo.
Então, era um sinal da habilidade de Moshe para dar santidade ao mundo. E é o que nós vamos ver, né, no transcorrer de toda o livro aqui de Shemot, ok? Então, dessa forma, o Talmud Midrash nos fala com referência a esse nascimento de Moshe. Então, quando não podia mais escondê-lo, arranjou para ele um cesto de vime e calafetou com barro por dentro e piche por fora. E o Reved usou barro para calafetar o interior, porque o piche exala mau cheiro, e ela não queria que nada pervertesse ou danificasse a sensibilidade de seu filho. Ela pôs a criança dentro do cesto e o colocou entre os juncos, perto da margem do rio Nilo. E o Reved pôs o cesto no rio para que os astrólogos egípcios o percebessem e pensassem que se realizara a profecia deles, que o Redentor de Israel teria sido castigado por meio da água. Isso de fato ocorreu. Os astrólogos falaram para o faraó que o Redentor já tinha sido lançado nas águas do rio Nilo. Então, o Redentor dos israelitas estava morto, na interpretação dos astrólogos. Eles acertaram que ele estava nas águas, mas erraram dizendo que ele teria sido morto pelas águas, né? Então, essa foi a forma que o Reved achou, né, obviamente com a sabedoria divina, para poder ludibriar os astrólogos, né, do faraó. Então os astrólogos avisaram o faraó, e aí o faraó ele coloca então o decreto, né, no seu final, né, cancela o decreto, e aí as pessoas, né, os casais podem voltar a ter filhos normalmente. Então, a partir do versículo 4 aí do capítulo 2, Miriam, a irmã do bebê, posicionou-se ao longe para ver o que lhe aconteceria. E justamente então Bitiá, a filha do faraó, que decidira renunciar à idolatria, desceu para banhar-se, isto é, fazer uma imersão ritual, né, no rio Nilo. Né? Dessa forma, ela estava usando o rio Nilo como mikvê, né? Um tanque de purificação que a mulher faz ritualmente, né? Então, dessa forma, como Bitiá, que é conhecida pelo Talmud, e ela tinha renunciado à idolatria do seu pai e do Egito, então ela foi para o rio fazer esse ritual de purificação. Então, Bitiá avistou o cesto e disse às suas damas de companhia que ia ver o que era. Mas as suas criadas opuseram-se a ela e disseram: provavelmente é um bebê judeu que a mãe colocou aqui para salvá-lo. Como podes mostrar qualquer interesse pelo seu bem-estar? Não deveria ao menos a princesa obedecer os decretos do rei? Por isso Deus as matou. Elas caminharam para a morte por causa da sua conduta à beira do Nilo. Deus poupou apenas uma serva, porque não é apropriado a uma princesa andar desacompanhada. Então Bitiá viu o cesto entre os cestos, os juncos, melhor dizendo, e enviou sua única criada remanescente, e ela o pegou. Alternativamente, Bitiá estendeu o braço, ou seja, tem um midrash que fala, né? O Talmud, né, uma versão diz que aquelas servas, né, da princesa que se opuseram, não obedeceram a ordem dela e falaram que provavelmente seria um bebê judeu e ela não deveria obedecer, né, não desobedecer o decreto do rei, pelo contrário, ela deveria obedecer o decreto do seu pai. Então, automaticamente, estas servas, elas seriam as famosas fofoqueiras. Então, elas iriam, sem sombra de dúvidas, iriam dedurar, né, a filha do faraó, que tinha recolhido um menino judeu no meio do rio Nilo. Então, né, elas perdem a vida por causa disso. E uma das servas é preservada, porque ela permanece numa atitude humilde, em obediência à princesa. Então, uma versão diz que a princesa deu ordem para ela, ela entrou no rio Nilo,
e foi lá e pegou o cesto e trouxe para Bitiá. E outra versão que fala do Midrash, fala que a própria Bitiá, ela se esforçou para esticar a mão para pegar o cesto, mas ele estava fora do seu alcance, mas o esforço dela foi tanto que ela queria de toda forma pegar o cesto, que Deus fez o milagre com que os seus braços se esticassem, ela alcançasse o cesto e recolheu o cesto, e aí abriu e viu que ali dentro havia uma criança, né? Então essas duas versões aí sobre o retirar o cesto de dentro das águas do Nilo, ok? Então, quando ela abriu o cesto, né, o versículo 6, ela viu o bebê e também percebeu a presença de Deus que o envolvia. Ela percebeu que havia uma aura diferente em torno daquele bebê. Então, embora tivesse a aparência de bebê, o menino chorava com a voz de um moço maduro. Ou seja, o seu choro era um choro forte, né? Como algumas mães falam por aí. Meu Deus do céu, como que essa criança chora forte, até parece um bebezão. Já ouviu falar isso, né? Então era o mesmo caso aqui. Então ela apiedou-se daquela criança e quando ela viu que aquele bebê era circuncidado, e ela disse, este é um menino dos hebreus. Então aí ela teve a certeza que era realmente uma criança judia. Bitiá tentou usar amas de leite egípcias para amamentar, mas aquela criança simplesmente rejeitou, não tomou dos leites, das amas de leites, né, egípcias. E Miriam, que estava ao léu, próxima, vendo tudo isso, então Miriam, ela se apresenta a Bitiá, fala com ela, né, que se não seria melhor que pegássemos uma ama de leite entre as mulheres judias, hebreias, para que o bebê se alimentasse. Então, a Miriam foi bem convincente na sua fala para com Bitiá, e ela então, ela aceita e diz a Miriam, vai. E então Miriam foi buscar uma ama de leite. E Miriam foi buscar quem? Exatamente Yocheved, a sua mãe, e a mãe do seu irmão, que tinha nascido já em torno de 3 meses. Então, rapidamente, né, chamou a mãe do menino e a filha do faraó disse a Yocheved, leva este menino e amamenta-o para mim e eu te darei teu pagamento. Quando disse leva este menino, ela empregou uma palavra que também pode significar aqui está o que é teu. Então, na expressão de Bitiá, quando ela fala exatamente essa questão, né? Leva este menino. Então, no hebraico, a expressão é a mesma coisa que dissesse a Yocheved. Aqui está o que é teu, né? Então, Bitiá, sem saber exatamente o que estava dizendo, mas ela acabou confirmando que este menino te pertence, ele é o teu filho. Então, dessa forma, a mulher tomou o menino e o amamentou, né? Yocheved não devolveu o menino a Bitiá quando o desmamou, tendo ainda conseguido mantê-lo consigo por um bom número de anos. Posteriormente, Yocheved procrastinava, dizendo a Bitiá que o menino se apegara a ela e ficaria traumatizado se tivesse de deixá-la, ainda pequeno, e assim por diante. Consequentemente, ele cresceu ciente de sua nacionalidade e leal às tradições de seu povo. Porém, quando o menino cresceu, completando 12 anos de idade, e atingiu uma altura apreciável, de modo que já não era possível procrastinar, ou seja, retardar a entrega dele para Bitiá. Então Yocheved levou a filha do faraó e ele tornou-se como um filho para ela. Ela gostava muito dele, deu-lhe o nome de Moshe, porque Moshe significa tirar, né? Então ela diz, eu o tirei da água. E aqui nós encerramos a nossa segunda aliá. Então,
O menino nasceu de forma milagrosa, todo o quarto, todo o ambiente encheu-se de luz. A mãe Yocheved percebe que o menino nasceu circuncidado, mostrando a habilidade deste menino para dar santidade ao mundo. Como já os bisbilhoteiros do faraó de plantão já começaram a vistoriar as casas, Yocheved escondeu temporariamente a criança. E aí passou, né, a vistoria, né, os bisbilhoteiros, né, para ver se tinha ou não criança. E então Yocheved toma a decisão que precisa enganar os astrólogos do faraó. Então ela coloca num cesto a criança entre os juncos no rio Nilo. E aí os astrólogos do faraó têm a visão de que o redentor israelense, o redentor do povo israelita, tinha sido lançado nas águas. Então, na interpretação deles, né, eles falaram ao faraó, o redentor dos israelitas já foi lançado nas águas, ele morreu nas águas. Então, o faraó suspende o decreto, então, tanto para o lado israelita como pelo lado egípcio, os casais voltam a ter filhos normalmente, sem nenhuma ameaça de serem mortos, né? E então, Yocheved, aliás, Miriam, segue o cesto no rio Nilo. Bitiá, filha do faraó, a princesa, ela recolhe aquela criança e entrega para a mãe, para ser a ama de leite da criança, e depois, aos 12 anos, segundo o Talmud, fala que Yocheved devolve, entre aspas, né, o menino para Bitiá, a filha do faraó. E é nesse momento em que a Bitiá, ela coloca o nome naquele menino, chamando de Moshe, porque Moshe significa tirar, e eu o tirei da água. Então, a partir desse momento, aquele menino passa a se chamar Moshe, e assim o é até os dias de hoje, e também o será nos dias de Mashiach e nos dias do Olam Rabá. Ok? Então, né, nós temos aqui todo esse aprendizado de hoje, o paralelo que nós trouxemos aqui com referência aos nossos dias, né? Não entreguem os seus filhos, né, como querem o sistema do faraó da atualidade, as crianças a partir do 6º mês, olha que está dentro daquela faixa etária do faraó, do nascimento até os 2 anos de idade, certo? Então, né, não entregue os seus filhos para que sejam mortos pelos faraós da atualidade. Confiança, fé, que Deus é o verdadeiro e único provedor de todas as coisas. Ele é o único protetor e somente dele é que vem todas as bênçãos. Por isso, não duvide da providência de Deus para a tua vida e para a vida dos teus filhos, desde agora e para sempre. Que Mashiach se revele em nossos dias e seja para agora mesmo. Amém, amém. Até amanhã. Shalom, shalom.